vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que se atentar quando forem operar com a retração de Fibonacci é o seguinte, tá? Quando vocês abrirem a ferramenta no TradingView de vocês, ela não vai estar, modéstia à parte, tão linda quanto essa. Ela vai estar feia, praticamente nesse sentido aqui. Vocês vão ter que limpar tudo isso, tá? E como é que vocês vão fazer para configurar a Fibonacci do jeito certo? Vocês vão clicar 2 vezes nela, vai abrir as configurações e vocês vão utilizar o meu setup, tá? Essas são as configurações que eu utilizo todos os dias na minha Fibo, ok? Então tira um print da tela, pause o vídeo, vai lá no TradingView e copie todas essas configurações, que são as configurações que eu utilizo. Apenas essas e outras que eu vou mostrar aqui ao decorrer do vídeo, tá? Entendendo aqui, quando a gente configura, tá, a Fibonacci, o que é que vocês vão ter que observar? Para saber como utilizar a Fibonacci, a gente tem que entender como funciona a movimentação do mercado. O mercado, principalmente, funciona com movimentações de impulsão, retração e impulsão, tanto para alta, né, quanto para queda. Movimento de impulsão aqui para baixo, movimento de retração aqui para cima, movimento de impulsão. Quando a gente está operando o mercado, quais seriam os melhores pontos de compra e venda aqui? Onde é que você sugeriria que eu fizesse compras ou vendas? Se eu quero comprar numa tendência de alta, eu vou querer comprar aqui? Eu vou querer comprar aqui? Responde para mim. Eu vou querer comprar aqui, não é isso? Se eu quero vender um ativo, eu quero vender ele aonde? Eu vou vender ele aqui? Ou eu vou vender ele aqui? Não, eu quero vender ele aqui. Isso aqui, esses pontos que eu marquei aqui no mercado, o que é isso? São os pontos de retração. E a ferramenta de retração de Fibonacci, ela serve justamente para a gente identificar esses pontos, marcando do fundo até o topo do movimento, para uma tendência de alta, e do topo até o fundo do movimento, para uma tendência de queda, ok? Então é praticamente isso, dessa forma que se formula a Fibonacci, ok? Isso como vocês marcam. Agora, como é que isso funciona, Tony? Como é que a Fibonacci funciona? Como é? Por que funciona? Presta atenção, pessoal. Eu gosto de tratar a Fibonacci no mercado como uma ferramenta principal para a identificação de Premium Discount. O que é Premium Discount? São regiões baratas e caras. Tudo que está abaixo de 50% é uma região barata, tá? Ou seja, uma região que a gente observa como demanda de mercado. Tudo que está acima dos 50% é uma região cara, uma região de oferta dentro do mercado. Assim como no mercado, como na vida, a gente quer vender caro para comprar barato e quer comprar barato para vender caro. Então, dentro da movimentação do mercado, eu vou querer fazer compras abaixo de 50% e vou querer fazer vendas acima de 50%, tá ok? Entendido isso, a ferramenta de Fibonacci ela serve justamente para identificar esses pontos. E aí, agora trazendo aquelas configurações que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Colocando a minha Fibonacci, eu começo a identificar outros pontos principais. Por quê? Vamos supor que a gente está tendo uma movimentação de alta, né, em determinado ativo. E aí eu quero comprar. E eu quero comprar barato, eu quero comprar caro. Eu quero comprar barato. Mas o quão barato eu vou querer comprar? Com base nos backtests, centenas de análises que eu fiz ao longo de mais de 7 anos de mercado, eu identifiquei alguns pontos relevantes, que é o ponto de 7,5% e 8,5% de desconto nesse caso. Então, essa é a região que eu observo como uma região extrema de demanda. Esse é o ponto principal que eu utilizo para fazer uma execução no mercado. Por quê? Se eu quero comprar, o mercado está acumulando, chegou aqui 25% de desconto. É bom? Não, é horrível, só 25%. Desceu, opa, 50% de desconto, tá bom, tá ok. Mas aí, irmão, chegou a 75, 85, é Black Friday, tá liberado, o gerente ficou maluco, é a hora de executar a minha compra. E aqui que eu faço justamente a posição de compra. Da mesma forma, funciona ao contrário. Se eu quero vender, né? Então aqui a gente tem uma pernada de queda no mercado, né? Uma pernada de queda. Se eu quero vender o mercado, eu traço minha Fibonacci. E aí eu quero vender aonde? Eu quero vender numa região de oferta, né? Então onde é a região de oferta? É acima de 50%. Tá? Então eu quero vender 50%, pelo menos 50% mais caro, tá? Pelo menos 50% mais caro. E aí a gente vê o mercado fazendo um processo de correção. Ele fica 25% mais caro. Tá bom? Não quero vender 25% mais caro. Mas aí a gente tem mais uma valorização no ativo e ele chega ali a 50%. Aí já é ok. Aí já seria interessante fazer uma venda, né? Tá 50% mais caro, mas quando ele chega
a 75, entre 75 e 85% de prêmio, aqui é a região extrema de oferta. O preço mais caro que eu estaria disposto a pagar para vender esse ativo, ok? O que é que significa isso na prática? E aí, o que é que significa como regiões extremas e regiões não extremas, tá? Quando eu falo sobre regiões extremas, pessoal, tanto as regiões extremas de demanda quanto as regiões extremas de oferta, é com base na invalidação da estrutura de mercado. Porque concorda comigo, se o mercado ele vier subir aqui, desconfigurou totalmente meu setup, então para mim só me interessa fazer operação nessa região. Da mesma forma para compra, se o mercado ele cair até aqui, desconfigura o meu setup. Então a demanda nesse caso sai do controle, quem entra em controle é a oferta. Nesse caso, a oferta sai do controle, quem entra em controle é a demanda. Então isso daria a invalidação do meu cenário, tá certo? É praticamente dessa forma que eu utilizo a Fibonacci e eu vou mostrar para vocês isso no gráfico. Aqui, por exemplo, no GBP/USD, eu consigo observar várias movimentações onde a gente teve os toques de Fibo, tá? E aí eu vou até dar um contexto para vocês, porque meu olho já está treinado para identificar o momento que a gente teve um toque na região de 75, 85%, de vocês provavelmente não está, mas aí isso só vem com a prática, tá? Pratiquem, marquem, faça isso que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, aqui eu vou dar uma operação contextualizada, vê só. A gente teve uma captura de liquidez desses fundos, tá? Captura de liquidez desses fundos, liquidez é comida aqui pelo institucional, então o institucional quer mandar o preço do ativo para cima, inclusive a gente tem uma quebra de estrutura do mercado desses highs aqui, tá? Quebra de estrutura do mercado, captura de liquidez, o mercado quer subir. Agora eu quero comprar barato, quero comprar caro, quero comprar barato, quão caro? Abaixo de 50%, especificamente na região de 7,5% a 8,5%, que seria essa região aqui. Ah, Tony, mercado não testou essa região, não tem operação, ok? Mas ele vai testar, confia em mim. Região de demanda marcada, aqui ó, região de demanda de Fibo. E principalmente, outro ponto que vocês têm que se atentar, tá? Sempre operem a favor da tendência principal. Aqui a tendência principal estava de alta, então a operação ela é claramente compradora, né? E aí a gente pode descer aqui, aqui seria uma operação direta, executaria aqui, ó, quando o preço chegasse dessa região de demanda, colocaria o meu stop abaixo dessa região aqui de 100%, que seria o lower, e colocaria o meu take acima da região do topo, que seria o alvo principal dessa movimentação. Isso aqui é o cenário clássico, tá? Para vocês entenderem como é que funciona primeiro o cenário clássico, depois eu vou colocar alguns filtros aqui para ficar mais interessante para vocês. Mas isso daria um risco retorno 3/1. E aí a gente solta a movimentação no mercado, ele vai lá, opa, testa a região de demanda e começa a estruturar para cima. E aí existem várias formas de a gente aumentar o retorno sobre o risco nessa operação. Uma das formas é utilizar a Fibo estendida, aqui utilizando o movimento de expansão de Fibonacci, e aí vou clicar 2 vezes. Essas são as configurações da minha Fibo estendida. Ela dá 2 vezes a movimentação de impulsão. Qual é a movimentação de impulsão, Tony, aqui desse movimento? Essa movimentação de impulsão aqui, ela vai me dar 2 vezes esse movimento. Então se eu marcar aqui, ó, do fundo até o topo, vocês veem que ela vai fazer um movimento aqui acima, ela vai dar praticamente 100% do movimento de impulsão. E isso aqui já aumentaria o risco de retorno de 3/1, né, para 7, mais de 7/1, tá, de movimentação. E aí o mercado ele faz uma acumulação, volta a retestar o ponto de entrada, etc, etc. E aí vai buscar, de fato, a região de take, né? E aqui a gente tem o nosso take, tá certo? Tendo esse take, eu já consigo observar que novamente aqui o mercado ele retesta essa região de 7585. E aí eu falo para vocês, ó, sempre marquem, sempre vão marcando que vocês vão ver isso acontecendo, vocês vão ficar abismados assim. Mas ó, você já vê que o mercado estrutura, quebra a estrutura aqui nesse ponto, captura a liquidez aqui inclusive, chega novamente até a região de 7585 aqui, ó, região de demanda extrema de Fibo, onde a gente executaria uma operação de compra também para pegar esse movimento de valorização do ativo, né? O mercado vai, faz o movimento de continuação. Deixa eu só resetar aqui, tá? Para ficar mais claro. Ok, e a gente tem toda essa movimentação acontecendo. Aqui, inclusive, a gente tem algo muito relevante acontecendo, que aí já é mais uma coisa que eu queria adicionar, essa Fibo. Não sei se vocês perceberam, mas eu chamo essa Fibo de Fiblock, tá? Por que eu chamo essa Fibo de Fiblock? Porque geralmente a gente vai encontrar order blocks entre 7,5 e 8,5 do movimento de retração de Fibo, tá? Então, por exemplo, a gente marcou já a região do fundo até o topo do movimento. Vocês veem que entre 7,5 e 8,5 a gente tem o quê? A gente tem um order block aqui no gráfico de 15 minutos. Ou seja,
mais uma confluência, mais uma região de demanda, aqui no caso de 15 minutos, juntando com a região de demanda aqui da minha FIBO, tá? Observando isso, o que é que a gente pode fazer? Existem dois cenários. Qual foi o cenário inicial que eu mostrei para vocês? Pô, o cenário inicial é chegar até a região de demanda, de FIBO, executo, stop abaixo, aqui, da região de 100%, take aqui em cima. Ok, isso é o cenário básico. Mas quando a gente tem um order block em confluência com essa região, o cenário muda, tá? A gente vai começar a utilizar esse order block como referência, porque ali existem ordens institucionais, muito provavelmente que podem ser testadas e dificilmente o preço vai violar essa região. Então, ao invés de colocar o meu stop aqui, eu posso colocar o meu stop de forma mais segura aqui abaixo. E só com essa mudança, eu dobro o retorno da operação, que estava de 3, agora vai para mais que dobra, para mais quase 8 aqui, né? E aí o mercado vai, chega até a região, executa justamente no ponto de order block, confluência com a região de demanda e manda para cima. Como aumentaria isso? FIBO estendida, tá? E aí essa operação eu acredito que deve dar uns 15 R, geralmente fica 15 R, tá? Ó, 17 R, praticamente isso. Se eu colocasse o stop um pouquinho abaixo, daria 15. Geralmente essa operação dá 15 R. E obviamente assim, pessoal, não é sempre que você vai conseguir pegar uma operação de 15 R, mas se o mercado estiver pujante, sim. Porque, por exemplo, aqui é GBP/USD e isso aconteceu durante a sessão de Londres, né, a abertura de Londres. Então, eu conseguiria pegar uma operação de 15R por causa da sessão de mercado que estaria acontecendo, né? Mas praticamente, utilizando essas movimentações de retração, vocês vão conseguir pegar operações com risco-retornos absurdos, tá? Porque a ferramenta de retração de Fibonacci, ela serve tanto para a identificação da tendência como um gatilho de entrada. Vocês veem que já testa de novo essa região aqui, ó. Veio buscar novamente a região de demanda, mercado de estrutura, manda para cima, ó, aqui novamente o mercado vem, retesta, né? Deixa eu ver se aqui ele chegou, ó, quase chegou, milimetricamente mandou para cima. Aqui novamente, mercado, se a gente for traçar do topo ao fundo, nesse ponto não chegou, mas aqui inclusive chega, ó, entre 7,5 e 8,5, tá? Ó, do topo até o fundo desse movimento, o mercado testa lá milimetricamente, confluindo inclusive com a região de demanda de order block aqui, ó, tá? Que a gente poderia utilizar totalmente essa região inteira como referência para executar uma entrada, mas aí mais filtrada, ao invés de entrar com referência no order block, eu poderia usar a referência da demanda aqui da FIBO, colocando o meu stop abaixo dessa região, né? E aí colocando o take máximo aqui primeiro no 0% desse movimento, depois estendido até lá em cima, tá? Então é praticamente dessa forma que eu utilizo o Fibonacci todos os dias. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Para o pessoal lá da comunidade, gente, em ordem e fluxo vai ter eu ensinando passo a passo para vocês como executarem essas operações, tá? E quem não é membro da comunidade, tem uma lista de espera aqui para você entrar e aprender como funciona o Smart Money na prática. Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha, fui!